Olá a todos. Esta aula, vai, abordar, a questão que já, começamos a abordar ligeiramente na última parte da aula anterior, acerca da surdez neurosensorial, do foro genético, ok? Portanto, vamos aqui abordar algum tipo de doenças genéticas um bocadinho mais aprofundadamente, que culminam, entre outras coisas, mas culminam em surdez, sobretudo neurosensorial. Não só, ok, mas sobretudo neurosensorial. Uma disfunção genética é uma doença causada, enfim, totalmente ou em parte por alterações na sequência normal do DNA, ok? Estas disfunções podem ser de ter diferentes naturezas, podem ser, por exemplo, natureza mutagénica num gene, e quando é assim, chamamos a isto uma disfunção monogénica. Mutações em múltiplos genes, e quando assim é, chamamos a isto disfunção adquirida multifatorial, ou então pode também ser causada por uma combinação de diferentes mutações genéticas e fatores ambientais, ou mesmo por dano ao nível cromossómico, por exemplo, alterações no número ou na estrutura normal dos cromossomas. Isto faz com que se desencadeie uma série de fenómenos ao longo do desenvolvimento do ser humano, que culminam geralmente em problemas de saúde complicados. Dependendo do tipo de disfunção genética, a pessoa pode chegar, enfim, a viver apenas alguns dias ou meses, como por exemplo o caso que nós vimos na aula anterior do síndrome de Jervell, em que, se as crianças não fossem devidamente tratadas de uma forma precoce, viviam pouquíssimos anos de vida. Normalmente, estas doenças são também hereditárias, ok? E têm a particularidade de, enfim, como quase todas as situações que envolvem genes, de saltar, de poder saltar gerações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eh, podem não ser verificadas manifestações desta doença em gerações consecutivas. Como diz aqui, geralmente há saltos geracionais. Através desta imagem podemos ver que, por exemplo, este pai eh, tinha a doença, ok? Os filhos não manifestaram a doença, no entanto, são transportadores da doença, e depois só os avós aqui da primeira geração, um deles é que, desculpem, os avós não, os netos é que manifestaram então a doença. Aqui na mesma o transportador, e por exemplo este aqui não lhe aconteceu nada. Portanto, há efetivamente, ou há uma grande tendência para a existência destes saltos geracionais no que diz respeito às doenças genéticas. Em genética existe um conceito bastante importante que ajuda a explicar esta transferência enfim, de genes e de doenças ao longo da cadeia hereditária, que é a dominância genética. A dominância genética é o fenómeno em que um alelo de um gene num determinado cromossoma mascara ou exacerba o efeito de outro, de um alelo diferente no mesmo gene, mas na outra cópia do cromossoma. A primeira variante é chamada de dominante, e a segunda variante de recessiva. Este estado em que existem as duas variantes do mesmo gene em cada cromossoma é normalmente causada por uma mutação num desses genes, desculpem, seja de novo, ou seja, a aparecer pela primeira vez, ou então efetivamente adquirida por uma questão hereditária. Os termos autossomal dominante e autossomal recessivo são normalmente usados para descrever alelos de genes em cromossomas não sexuais, os autossomas, e os seus traços associados. No caso dos cromossomas sexuais ou alossomas, eles são determinados dominantes ligados ao X,
recessivos ligados ao X, estes têm uma hereditariedade e um padrão de presença que depende basicamente do sexo, tanto dos pais como do, da criança. Ou seja, há aqui uma ligação de transferência relacionada com o sexo da criança. Não é a mesma coisa ter um pai filho a transferir para um filho ou desculpem, um pai homem, portanto um pai, claro, a transferir para um filho ou um pai a transferir para uma filha e o mesmo para a mãe, ok? Portanto, há aqui uma correlação entre os sexos dos dois níveis de transferência. Uma vez que é apenas, portanto, uma cópia do cromossoma Y que existe, não é? Os traços associados ao cromossoma Y não podem ser nem dominantes nem recessivos. Adicionalmente, existem outras formas de dominância, como por exemplo a dominância incompleta, em que um alelo de um gene tem um efeito parcial comparado com o caso de quando está presente nos dois cromossomas, portanto, num cromossoma e na cópia do outro, ou então mesmo a codominância, quando ambas as variáveis em cada cromossoma eh, apresentam efetivamente os traços associados. Vamos então começar a analisar algumas doenças que, entre outras coisas, levam à surdez, ok? E vamos iniciar então com a neurofibromatose tipo 2. A grande maioria dos adultos que chegam, enfim, aos neurologistas com diagnóstico de surdez, eh, quando têm uma doença genética associada, na sua grande maioria, esta neurofibromatose do tipo 2. Clinicamente, esta doença, portanto, a NF2, leva ao desenvolvimento de tumores de pele, ok, no sistema ocular e no sistema nervoso. Aproximadamente metade das pessoas diagnosticadas com esta doença não têm histórico familiar, pelo que se consideram novas mutações, portanto, aquela questão que nós vimos do efeito ambiental, o que é cada vez mais importante, ok? E particularmente relacionado com a neurofibromatose, a do tipo 2 representa cerca de 5 a 10% dos casos. Geralmente, as pessoas que têm este tipo de doença genética apresentam assim uma pele com este tipo de sinais bastante grandes, ok? E então isto é devido às mutações neste gene que aqui está. Como vocês podem ver, temos diferentes partes do gene em que podem ocorrer uma série de mutações distintas. Relativamente ao diagnóstico clínico, os critérios de Manchester, portanto, os critérios que definem numa primeira abordagem, digamos assim, se há uma positividade para um determinado tipo de doença ou não, ok? Como nós podemos ver aqui, envolvem sempre a presença de algum tipo de problema ao nível do sistema vestibulo-coclear. Nomeadamente, vemos aqui que para, portanto, ser considerado uma pessoa que tenha efetivamente neurofibromatose do tipo 2, ela tem que corresponder a um destes 4 pontos. Apresentar um schwannoma vestibular bilateral, ter um parente em primeiro grau com neurofibromatose tipo 2 e um schwannoma vestibular ou um dos seguintes, meningioma, schwannoma ou neurofibroma, ter um schwannoma vestibular unilateral e dois dos seguintes, meningioma, glioma, schwannoma ou neurofibroma, ou então ter múltiplos meningiomas e schwannoma vestibular unilateral ou um dos seguintes, glioma, schwannoma, neurofibroma ou cataratas. Portanto, em todos os pontos nós verificamos que temos aqui um elemento comum que é o schwannoma vestibular, ok? E isto é basicamente, vamos ver no slide seguinte mais em detalhe, mas isto é basicamente um tumor ao nível aqui do sistema vestibular, portanto, ao nível do sistema nervoso dentro do vestíbulo, ok? Portanto, aqui no nervo vestibulo-coclear, como conseguimos ver aqui
nesta imagem, que obviamente causa, portanto, dano ali ao nível do transporte do sinal sonoro e causa surdez neurosensorial. Portanto, estão a ver a importância aqui da relação da neurofibrose com o desenvolvimento de surdez neurosensorial. Portanto, o esfaunoma vestibular é basicamente um tumor que se desenvolve nas células de Schwann, que nós já as conhecemos bastante bem, estão aqui representadas, portanto, são as células responsáveis por formar as camadas de mielina nos neurónios do sistema nervoso periférico, ok? E, portanto, são alterações ao nível destas células. Os schwannomas vestibulares ocorrem em cerca de 95% dos pacientes com neurofibromatose do tipo 2. A idade média onde se começa, portanto, a desenvolver sintomas é à volta dos 22 anos e, para além disso, é raro, portanto, haver um desenvolvimento tardio, nomeadamente a partir dos 50 anos. Portanto, isto é uma doença que se desenvolve relativamente cedo, o aparecimento deste tipo de tumores. Os sintomas são geralmente associados ao zumbido, a alterações na audição, enfim, no geral, e a sintomas vestibulares, portanto, a perda de equilíbrio ou alteração do equilíbrio normal, atribuídos efetivamente então ao desenvolvimento deste tumor. No entanto, em cerca de 18% dos pacientes que apresentam, portanto, esta doença num período de vida mais precoce, ou seja, em tenra idade, os sintomas iniciais estão geralmente associados não ao schwannoma, ok? Mas geralmente o schwannoma ainda não está suficientemente desenvolvido, mas aparecem, por exemplo, meningiomas ou tumores cutâneos que depois se vê que estão efetivamente associados a este tipo de neurofibromatose e posteriormente desenvolve-se então este tumor ao nível vestibular. Relativamente, enfim, à mortalidade, quanto mais cedo esta doença for detectada, melhor, porque, enfim, o prognóstico de mortalidade é absolutamente relacionado com o tipo de diagnóstico precoce ou não que se tem, ok? Outro aspecto interessante é que, geralmente, quando na família existem várias pessoas com neurofibromatose do tipo 2, a severidade da doença é similar, sugerindo que, portanto, esta severidade é normalmente transmitida nas diferentes gerações, ok? Nas famílias com um contexto ou um registro de neurofibromatose tipo 2 rápido, ok? O screening, ou seja, a análise das diferentes pessoas, portanto, quando esta doença aparece efetivamente muito cedo numa determinada família, o screening das pessoas, dos outros membros da família, deve ser feito na infância, ok? E se hum, imagens, porque geralmente isto faz por ressonância magnética, como estamos a ver aqui estas imagens, portanto, todas estas bolinhas brancas são basicamente os tumores que se estão a desenvolver, mas vistos de diferentes ângulos. Aqui estão a ver aqui, estão a ver aqui, enfim, aqui também tem algumas coisas. Portanto, hum, se nestas imagens não for detectado o que aqui está, ok, então não se considera que esta hereditariedade genética tenha acontecido, ok? Qual é que é o problema? O problema é que o progresso tumoral é extremamente variável, portanto,
uns indivíduos podem só desenvolver isto efetivamente mais tarde, apesar de quanto mais tarde, mais raro, como vimos anteriormente, mas há outros que desenvolvem esta doença extremamente rápida, ou seja, ela pode aparecer e no espaço de um mês pode progredir extremamente rápido. Ou então aparecer e estar 1, 2, 3 anos sem se desenvolver, ok? Isto normalmente está associado ao espaço temporal em que ela aparece. Portanto, quanto mais cedo ela aparecer, geralmente mais tendência tem para se desenvolver mais rápido. Para além disto, quase todos os pacientes, uma vez que, enfim, é afetado o sistema vestibulococlear, porque cresce lá um tumor, desenvolvem surdez substancial ou total. Como podemos ver aqui, então, o crescimento do tumor vai levar a uma constrição do espaço ao nível do sistema vestibulococlear, ok? O que vai fazer com que a transmissão do sinal sonoro fique, então, altamente comprometida e a pessoa desenvolva uma surdez neurosensorial total ou bastante substancial. Eu diria que, na grande maioria dos casos, acaba por ser uma surdez mesmo total, ok? Enfim, obviamente que um diagnóstico precoce destes fonema vestibular é então a chave, ou uma das chaves para prevenir as suas consequências sérias, nomeadamente o culminar de uma surdez total, ok? E existem 3 opções principais para, portanto, o controlo deste schwannoma. O primeiro é, enfim, a remoção cirúrgica, ok? Depois a radioterapia ou não, e o controlo por observação. Em algumas situações, o tumor é, portanto, cirurgicamente removido, portanto, é possível chegar lá e fazer uma excisão desse tumor. O exato tipo, portanto, o tipo de operação feita depende, obviamente, do tamanho do tumor e do nível de audição no sistema vestibular, portanto, a área efetivamente afetada relativamente à audição. Se o tumor for pequeno, a audição pode ainda ser recuperada e acompanhada portanto, de alguns sintomas que são, portanto, melhorados com a remoção, ok? Se o tumor for maior, esta remoção cirúrgica torna-se, obviamente, mais complicada, porque o tumor pode já ter danificado os nervos que controlam até o movimento facial, para além movimento facial e o equilíbrio, ok? Para além da audição. Portanto, quando ele já se torna grande, já é mais complicado. Para além do sistema vestibulo-coclear, já temos também afetação dos movimentos faciais e, em casos mais extremos, até outros nervos e estruturas do cérebro. Portanto, a remoção dos tumores, obviamente que afeta a própria remoção, portanto, a própria cirurgia afeta o sistema vestibulo-coclear, os nervos faciais também podem algumas vezes ser afetados e, em determinadas situações, pode piorar a condição que já lá estava, ok? E por isso, como alternativa, geralmente, portanto, ocorre-se à radioterapia, ok? E, enfim, ao controle por observação, para ir monitorizando o crescimento do tumor, porque como vimos anteriormente, ele tem uma taxa de crescimento relativamente variável e tanto pode crescer muito rápido, como pode demorar mais algum tempo. Isto nos tratamentos convencionais, ok? Recentemente, foram desenvolvidos, como é natural na ciência, outros tratamentos, incluindo a radiocirurgia, que é uma alternativa às técnicas cirúrgicas e que pode ser utilizada para diminuir o tamanho do tumor ou limitar o crescimento do tumor. A radioterapia, desculpem, não a radioterapia, a radiocirurgia. A radiocirurgia, ao contrário da radioterapia, consegue, portanto, ter uma ação muito mais focada e muito mais precisa no local onde nós queremos atuar e, com isto,
faz uma cirurgia por meio da luz, ok? Portanto, por meio de radiação, usa luz de determinados comprimentos de onda que conseguem chegar até lá ao fundo, enquanto que a radioterapia, basicamente, nós íamos ter aqui as linhas assim, nesta direção, ok? Na radiocirurgia, nós conseguimos ter um feixe muito mais forte, muito mais focado, que consegue efetivamente, em tempo real, diminuir. É quase como se estivéssemos enfim, a retirar o tumor, mas não com aparelhos, portanto, cirúrgicos de metal ou outra coisa que o valha, mas através da luz, passando a ser uma técnica não invasiva, ao contrário do que é a cirurgia. Vamos agora passar para outro síndrome, outra doença genética, que é o síndrome de Usher. Este síndrome é uma doença genética bastante rara, ok? Que afeta tanto a audição como a visão. Ela causa, portanto, surdez ou a perda auditiva parcial, portanto, uma surdez total ou a perda da audição parcial e uma doença nos olhos que se chama retinite pigmentosa. Para além disso, algumas vezes também pode causar problemas ao nível vestibular, ou seja, ao nível do equilíbrio. As pessoas que têm este síndrome nascem com ele, ok? Portanto, isto é um síndrome que é hereditário, 100% hereditário, mas normalmente só são diagnosticadas quando são crianças ou adolescentes. Portanto, há ali um período de alguns anos em que esta doença não se manifesta. Não há cura para o síndrome de Usher, mas os tratamentos podem ajudar as pessoas, enfim, a controlar ou fazer uma manutenção, um controlo da sua visão, da sua audição e dos seus problemas ao nível do equilíbrio. Portanto, é importante na fase de diagnóstico conversar geralmente o que acontece é que os médicos pediatras têm um papel muito ativo, porque é importante conseguir transmitir, os pais conseguirem transmitir bastante bem quais são potenciais sintomas das crianças que podem estar relacionado com este síndrome, uma vez que a doença só se vai manifestar mais tarde. Existem 3 tipos do síndrome de Usher e cada tipo causa enfim, um mix de diferentes problemas de saúde. No tipo 1, as pessoas geralmente têm uma perda auditiva profunda, ok? Portanto, só são capazes de ouvir sons extremamente altos, ou então têm surdez já à nascença, portanto, nascem já sem qualquer tipo de audição. Para além disto, a perda de visão dá-se por volta dos 10 anos, começa a dar-se por volta dos 10 anos, com perdas de visão severas ali na meia-idade. Têm também problemas de equilíbrio, incluindo, portanto, dificuldade a sentar-se ou, por exemplo, a sentar-se e levantar-se ou então a caminhar. Nas pessoas do tipo 2, a perda da audição já é de moderada a severa numa fase de precoce da infância. Hum, Relativamente à perda de visão, ela acontece na adolescência, ok? E depois desenvolve-se para perda de visão severa na meia-idade. Relativamente ao equilíbrio, as pessoas do tipo 2 geralmente não têm problemas relativamente a este fator. Depois, nas pessoas do tipo 3, elas nascem com uma audição perfeitamente normal e vão perdendo a audição no início da sua infância, portanto, mas a severidade não é tão alta como nos outros dois tipos, ok? A perda de visão também começam a perder na adolescência e desenvolve-se para uma perda de visão normalmente severa na meia-idade. E relativamente ao equilíbrio também não têm problemas de equilíbrio. Geralmente o tipo 1 e o tipo 2 são mais comuns, portanto, é claro que, a severidade, não só aqui na perda da audição, mas também nos outros fatores, portanto, na visão e no equilíbrio, vão
diminuindo de tipo para tipo. Portanto, é mais severo o tipo 1 e depois o tipo 2 e o tipo 3 são um bocadinho menos severos. Este síndrome é causado por mutações em diferentes genes. Mutações em pelo menos 5 genes podem causar este tipo de síndrome, ok? Nomeadamente o tipo 1. No caso do tipo 1, o gene mais comum afetado é este MI-O7A, ok? Este que aqui está, e o CDH23. Quando falamos do síndrome de Usher do tipo 2, geralmente é uma mutação em 3 genes, estes que aqui estão, sendo que o SH2A é o mais afetado. No caso do tipo 3, ele é principalmente causado por mutações ao nível deste gene que aqui está, o CLR-N1. Os genes associados com o síndrome de Usher são normalmente genes responsáveis por fornecer instruções para a produção de proteínas envolvidas na audição, no equilíbrio e na visão. No ouvido interno, estas proteínas estão envolvidas no desenvolvimento e na função das células especializadas, chamadas células ciliadas, que nós já vimos nas aulas anteriores, que ajudam a transmitir o som e os sinais do ouvido interno para o cérebro, como também já vimos. No caso da visão na retina, estas proteínas contribuem para a manutenção da sensibilidade das células à luz, nos chamados fotorreceptores ROD, ok? E nos fotorreceptores CON, e algumas das proteínas relacionadas, ou melhor, no entanto, para algumas destas proteínas, destes genes que fazem estas proteínas, ainda não existe uma função exata nestes diferentes níveis de visão, equilíbrio e audição. No entanto, para a grande maioria delas, sabes que elas efetivamente estão envolvidas então nestas funções. Temos aqui, por exemplo, a MIO7A, que está efetivamente envolvida aqui na formação deste linkage, ok, da harmonina, que também vimos, e das caderinas, para fazer o funcionamento das nossas células ciliadas, e aqui também o exemplo da CDH23 também está envolvida aqui nos tipo links, portanto, neste linkage das nossas células ciliadas, ok? A maioria das mutações responsáveis pelo síndrome de Usher nestes genes levam a uma perda das células ciliadas na orelha, no ouvido interno, desculpem, e a uma perda gradual na retina daqueles fotorreceptores. A degeneração destas células sensoriais causa, então, a perda de visão, problemas de equilíbrio e a perda de audição, que geralmente ocorre no síndrome de Usher. Portanto, é devido a um distúrbio aqui ao nível destas células sensoriais, as air cells e os fotorreceptores, que acontece então a perda destes sentidos. Atualmente não existe uma cura para o síndrome de Usher. O tratamento envolve, portanto, controlar problemas de audição, de visão e de equilíbrio. Um diagnóstico precoce ajuda, enfim, a criar programas educacionais que consideram a severidade ou da perda de audição ou da perda de visão, e a reeducar a criança o mais cedo possível neste tipo de condição, e a adquirir novas habilidades, por exemplo, serviços de comunicação ou de tratamento podem incluir, portanto, implantes cocleares, o treino auditivo, dispositivos de assistência à audição, aprender linguagem gestual, aprender braille, ok? Existe ainda portanto, outro possível tratamento que envolve a vitamina A. Portanto, há estudos, portanto, reports que sugerem que a vitamina A pode
atrasar ou diminuir o progresso deste síndrome, ok? No entanto, isto ainda é um bocado contraditório por exemplo, está sugerido que uma grande dose de vitamina A nas pessoas do tipo 1, portanto, com síndrome de Usher do tipo 1, não é, de todo recomendável, portanto, enfim, isto ainda é um bocado controverso. No entanto, há também quem sugira que, portanto, o consumo de alimentos ricos em vitamina A, como por exemplo estes que estão aqui, podem também então ajudar numa diminuição do progresso da doença. O síndrome de Pendred é uma doença tipicamente associada à perda de audição e a uma condição na tiroide chamada gota, que certamente já alguns devem ter ouvido falar. É basicamente causada por um distúrbio numa proteína chamada pendrina, daí síndrome de Pendred, ok? Que está envolvida no cotransporte de cloreto de iodo para dentro e fora das células. A gota é basicamente um alargamento da glândula da tiroide que fica com uma forma de borboleta, devido ao facto de haver uma produção grande de hormonas e, portanto, tem aquele aspecto de borboleta, como podemos ver aqui nesta imagem. Portanto, as pessoas ficam com aqueles queixos muito grandes, ok? Se a gota se desenvolver numa pessoa que tenha este síndrome, normalmente forma-se entre uma infância tardia e, portanto, a adolescência. Na maioria dos casos, este alargamento da tiroide e do queixo não causa um mau funcionamento da própria tiroide. Na maioria das pessoas com este síndrome, há uma perda de audição severa ou profunda, ok? Causada por alterações ao nível do ouvido interno que são evidentes logo à nascença. Menos comum, a perda de audição pode não se desenvolver, ok? Até um estadio, eh, um estágio tardio da infância ou mesmo da adolescência. Em alguns dos indivíduos afetados, eles também têm problemas com o equilíbrio, devido a disfunções causadas no sistema vestibular, que em parte, portanto, ajudam a manter o equilíbrio, não é? E a orientação, como nós já vimos, e que fazem parte do ouvido interno. Uma alteração no ouvido interno, chamado o aqueduto vestibular alargado, é uma característica deste síndrome de Pendred, ok? Basicamente, o sistema vestibular portanto, desculpem, o aqueduto vestibular é um canal que conecta, mas isso vocês já devem saber, o ouvido interno à parte, portanto, ao interior do cérebro, portanto, do skull, certo? Alguns indivíduos afetados têm também anormalidades ao nível da forma da cóclea. A combinação destes dois fatores, portanto, o aqueduto vestibular alargado e alterações da forma coclear, são chamados então a malformação de Mondini. Para além disto, este síndrome também partilha características típicas de outras condições de perda auditiva e de condições da tiroide, e até hoje ainda é pouco claro se, em determinados casos, é melhor considerá-las doenças separadas ou então um espectro, digamos assim, de sintomas e sinais relacionados com o mesmo tipo de doença. Estas condições incluem, por exemplo, uma forma não sindrómica de perda auditiva, portanto, uma perda auditiva que não afeta outras partes do corpo, como por exemplo
a perda auditiva DF-NB4 que nós vimos no último slide da última aula, que afeta um pouquíssimo número de pessoas ao nível do hipotiroidismo congenital, resultando aqui ao contrário, numa tiroide pequena, ok, que também leva ao desenvolvimento desta perda auditiva. Uh, a malformação de Mondini, então, consiste numa tríade de três fatores. Uma cóclea anormal, em que tem apenas 1,5 voltas, ao contrário do que é normal, que são 2,5 voltas, ok? Vestíbulo, portanto, um aqueduto alargado, o aqueduto vestibular alargado que contém um vaso, um saco endolinfático bastante dilatado, e, para além disso, hum, a ausência parcial ou completa do septo interescalar normal, enfim, que normalmente está presente e neste caso não está presente. Portanto, vemos aqui a tríade que leva através, portanto, isto é uma imagem de ressonância magnética, ok? E aqui foi diagnosticada esta malformação de Mondini porque temos a tríade, portanto, aqui a cóclea com malformação ao nível das voltas, aqui o vestíbulo dilatado, ok? E a ausência o vestíbulo dilatado, o aqueduto alargado e a ausência do septo. Este síndrome agora de Treacher-Collins é também uma doença genética rara, caracterizada por anormalidades bastante perceptíveis ao nível da cabeça e da face. Portanto, temos anormalidades, como podemos ver aqui nesta fotografia, ao nível crânio-facial, que envolve geralmente um subdesenvolvimento do complexo zigomático, do queixo, das bochechas e da boca, que pode levar a problemas de respiração e de alimentação. Para além disso, os indivíduos afetados podem também apresentar malformações ao nível dos olhos, ok? Como podemos ver aqui nesta fotografia, enfim, com um abaixamento ali das pálpebras que resulta numa dificuldade visual e ainda anormalidades ao nível do ouvido externo e do ouvido médio, que podem também resultar em perda de audição. Portanto, estamos a ver que aqui hum, este síndrome já causa, portanto, deformações ao nível do ouvido externo, enquanto todas as outras eram ao nível do ouvido interno. Os sintomas específicos, e físicos característicos desta doença podem variar bastante, de indivíduo, para indivíduo. Alguns indivíduos podem ser apenas ligeiramente afetados e passam completamente não diagnosticados, enquanto que outros, desenvolvem, alterações bastante sérias life threatening, portanto, potencialmente, mortais, ok? Uh, Esta doença é basicamente causada por alterações ao nível deste gene que aqui está, ok? O TFCO1, mas também é associado com mutações noutros genes, como por exemplo o POLR1B, 1C e 1D. No caso do TCOF1 e do POLR1B, o, o modo de hereditariedade é autossomal dominante, portanto, significa que há uma probabilidade muito maior de haver a expressão dessa doença nas gerações seguintes, enquanto que no caso do POLR1C é autossomal recessivo. No caso do 1D, pode ser tanto recessivo como dominante, tendo já sido reportados os dois casos na associação com este síndrome de Treacher-Collins. Portanto, mais um síndrome que também leva a problemas de audição, entre outros. Estivemos a ver síndromes genéticos que causam
então, entre outras coisas, perda de audição e problemas ao nível do equilíbrio, e é importante que vocês tenham isto em mente, que quando estamos a falar de síndromes, significa que são problemas que afetam diferentes níveis do mesmo organismo, ok? Enquanto que em doenças não sindrómicas, como vimos ali no caso do DFNB1, acho que é assim que se chama, B4, desculpem, da surdez DFN-B4, que são não sindrómicas, ou seja, não afetam outras estruturas para além daquela principal, que neste caso é o sistema coclear e a audição, ok? Para além destes síndromes ou destas doenças genéticas que podem ser sindrómicas ou não sindrómicas, existem também outros fatores que levam ao desenvolvimento de surdez. Nomeadamente, as disfunções mitocondriais também estão envolvidas no desenvolvimento da surdez, como vamos ver a seguir. Portanto, esta tabela aqui representa ou mostra diferentes características clínicas de síndromes mitocondriais que estão associados com a surdez. Geralmente, as alterações mitocondriais estão principalmente associadas ao desenvolvimento da surdez nestes três síndromes, o MELAS, o MERF e o KSS, ok? Podemos ver aqui que ao nível neurológico há problemas, portanto, ao nível, por exemplo, aqui no MELAS, ao nível coclear, aqui ao nível do sistema nervoso, ok? Neste aqui também ao nível do sistema nervoso, enfim, temos diferentes manifestações clínicas que depois vocês, com calma e ao vosso ritmo, vão estudar esta tabelinha, ok? Uh, Dependendo do tipo de síndrome, pode manifestar-se mais cedo ou mais tarde, ok? E para além das doenças mitocondriais sindrómicas, existem também mutações não sindrómicas, ou seja, que afetam apenas o sistema auditivo, porque nós aqui estamos a ver que temos diferentes, por exemplo, aqui no Additional Features, o MRF pode causar cardiomiopatia, demência, que nada tem a ver com o sistema vestibular-coclear, ok? Estas aqui podem também resultar na perda de audição, as não sindrómicas, quando há geralmente mutações ao nível destes genes. Portanto, o 1555 perde uma adenina e passa uma guanina, o 7445 a mesma coisa, há aqui uma inserção de uma citosina neste, uma transformação da timina em citosina e aqui a mesma coisa. Portanto, quando há alterações ao nível destes genes mitocondriais, ok, não se pode, portanto, desenvolver-se perda de audição não sindrómica, ou seja, perda de audição em que os genes só afetam o sistema auditivo e não outros sistemas. Outra questão que também pode levar ao desenvolvimento de surdez são as disfunções autoimunes. Portanto, uma doença autoimune, tal como diz aqui, é quando nós temos uma situação em que o nosso corpo ataca as nossas próprias células, portanto, desenvolve anticorpos que atacam as próprias células. Como exemplo, temos, sei lá, lupus, hepatite autoimune, outro tipo, sei lá, psoríase também é uma doença autoimune, ok? Em que o nosso sistema imune deixa de reconhecer as nossas células como próprias e cria antibodies, desculpem, cria anticorpos para atacar estas células. Geralmente existe uma condição que é chamada a doença imune do ouvido interno, portanto, que é o IMIED, Immune Mediated Inner Ear Disease, que é a principal condição sistémica autoimune relacionada com a perda de audição. No entanto, existem outras que podem hum, levar então a esta Immune Mediated Inner Disease, Ear Disease, ok? Tem aqui vários exemplos de, novamente, síndromes. Por exemplo, olha aqui o lúpus sistémico pode causar portanto, manifestações ao nível neurootológico,
outros problemas dermatológicos, renais, enfim, e por aí fora, ok? Mais uma vez, à semelhança do que acontece nos síndromes ou nas disfunções mitocondriais, esta tabela também é para vocês estudarem com muita calma, ok? Enfim, e saberem mais ou menos o que está aqui. Hum, Qual é que é a vantagem disto? A vantagem é que normalmente, o desenvolvimento desta doença aqui, deste problema, ao nível do ouvido interno, mediado por doenças autoimunes, portanto este IMIED é reversível e consegue, através de tratamento, sei lá, com corticoides, ou seja, tratando o síndrome em si, porque geralmente as doenças autoimunes, apesar de não terem cura, conseguem ser perfeitamente controladas, hoje em dia, ok, através do uso de diferentes substâncias, normalmente são corticoides, enfim, de diferentes origens, conseguem também resolver este problema e torna-se então uma condição reversível em que a pessoa consegue voltar a recuperar a audição. Portanto, a nossa aula fica por aqui. É uma aula relativamente curta, já vos tinha dito isso. E, enfim, é ouvirem isto com atenção e estudarem com calma, porque é a nossa última aula e convém que tenham isto em mente.